Tem que ligar aí, isso. Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite, né? É uma oportunidade incrível estar aqui de volta nessa casa. A experiência de ter trabalhado aqui foi, enfim, das melhores coisas que se passou para a minha pesquisa. E eu estou muito grata por poder estar aqui compartilhando um pouco das coisas que eu venho pesquisando, porque grande parte dessas perguntas também surgiram, né? E grande parte do aprendizado enquanto pesquisadora que eu pude acumular tem a ver com ter trabalhado nessa instituição também, e pensar métodos de conhecimento, enfim, eu sou muito grata pelo convite. É um prazer ver a instituição viva, a instituição dialogando com a sociedade aberta, né? E propondo problemas e pensando o Brasil, então é uma grande alegria. Primeiro, eu queria um pouco contextualizar o porquê da pesquisa, né, as perguntas de pesquisa, e a especificidade do tipo de conhecimento que a gente produz na antropologia, né? Foi bem interessante o processo de divulgação, né, da pesquisa. Ele já foi, de alguma forma, um tipo de diálogo, porque foi impressionante como houve um retorno, né, houve reação de vários matizes sobre o que significaria dizer que o Brasil é do Senhor, por exemplo, né? Faltaram as aspas na divulgação, né? Isso não é uma expressão minha, é uma expressão utilizada pelas pessoas com quem eu trabalhei, né? Com quem eu realizei a pesquisa, mas foi muito interessante como esse não é um tema qualquer, né? Esse é um tema que gera incômodos de diferentes formas, esse é um tema que toca em aspectos diferentes de como as pessoas pensam a democracia, de como as pessoas pensam o Estado, como pensam a instituição, né? Então, assim, o que significa a gente discutir isso no Arquivo Nacional? Então, isso já foi, acho que, um ponto de partida interessante para pensar, porque esse é o centro, na verdade, da pergunta, né, de pesquisa, que é o que significa a gente falar em diversidade, em democracia, incluindo e pensando a presença evangélica no espaço público, né? E por que ela gera tanto incômodo, né? Por que as pessoas se incomodam com isso e por que isso vira um problema? Já que, enfim, a literatura clássica mostra para a gente que a relação entre religião e Estado está bem longe de ser uma novidade, né? Então, a gente tem uma presença católica ao longo da formação do Brasil super forte, e isso poucas vezes é levantado como um grande incômodo, né? Então, uma das coisas que levantou o problema de pesquisa vai por aí, né? Eu consigo acessar o PowerPoint daqui? Tá. Então, primeiro localizando um pouco, né, onde a pesquisa está institucionalmente, e o que é fazer pesquisa em antropologia sobre os evangélicos. Essa é uma pesquisa que foi a minha tese de doutorado, né, segue sendo o meu problema de pesquisa nesse estágio pós-doutoral, e ela tem uma preocupação que é parte da antropologia, né, do que a gente pensa como uma tradição de conhecimento, que é entender um pouco o que esse outro pensa, né? Então, a antropologia, ela, por diversos caminhos, ela tenta acessar o que as pessoas pensam e produzir algum conhecimento com isso, né? Então, é uma tradição que nasce com pesquisador indo morar com outros povos e experimentar um pouco do que era aquela vida e trazer, né, produzir conhecimento a partir disso, né? Então, é uma tradição que valoriza olhar do ponto de vista do outro, né? O que quem é diferente de mim pensa, né? Essa tradição tem um século, né? E algumas pessoas diriam até um pouco mais, mas é uma tradição que também avançou por repensar a si mesmo, né? Então, é uma tradição de estranhamento. Ela é um pouco isso, né? Por isso que as reações de estranhamento são super bem-vindas. Ela é uma tradição de, a partir de olhar o que o outro pensa, eu repensar também o meu lugar no mundo, né? Ela fala muito de alteridade. E aí,
A minha pesquisa, ela parte de um problema que tem a ver muito com 2013. Né? O 2013 não foi um ano qualquer, talvez tenha sido um ano que algumas pessoas dizem que não acabou, né? A gente segue vivendo um pouco as consequências do que foi 2013, mas ela se iniciou com uma pesquisa que perguntava o que significa a participação evangélica no espaço público num momento em que a gente está debatendo democracia. Né? Essa imagem é uma imagem clássica da maneira como a gente pensa a democracia no Brasil, né, da formação da nossa Constituição, tal, e que não é à toa, ela é um momento de entrada muito forte de algo que as pessoas convencionaram chamar de evangélicos nas discussões sobre Estado, né? Então a gente tem uma participação muito forte de parlamentares que se colocam dessa forma na votação da nossa Constituição e, enfim. 2013 talvez tenha sido um ano, e aí para os problemas de pesquisa se apresentou, em que esse problema da democracia, né, o problema no sentido de pergunta, né, do que significa construir uma democracia no Brasil, ele volta a aparecer, e curiosamente ele volta a aparecer com um novo olhar sobre o que significa essa participação evangélica, um olhar que pensa ela como uma dificuldade, às vezes, né, em outros momentos, como uma afirmação. Então, o que parecia super natural na votação da Constituição, né, então a gente vai ter raras repercussões de crítica à participação evangélica lá nos anos 80, na votação da Constituição, passou a virar um problema e uma pergunta, né, nesse momento novo. Então, a pesquisa ela surge um pouco por isso, né, perguntar o que isso significa. E a maneira como eu construí as possibilidades disso, né, o tipo de contribuição que me parece que a antropologia pode dar para entender esse problema, que é um problema de todos nós, né, o problema da democracia, né, o problema do Estado, de entender o Brasil, enfim. O que me parece que é uma contribuição da antropologia é justamente tentar entender os processos pelos quais essas pessoas e esse problema está sendo construído, né? Os processos sociais que estão envolvidos nessa construção. E aí a primeira pergunta a se fazer, ela é se de fato a gente pode falar em evangélicos, né? O que significa falar nesse termo, o que ele traz consigo, que história ele traz consigo, e que disputas estão em torno dele. O que a gente quer dizer quando a gente está falando em evangélico? Quem são esses evangélicos, né? É possível, com essa palavra, amarrar a diversidade de tradições, de igrejas, de pensamentos que muitas vezes são colocados nessa caixa? Então, a pergunta ela sai um pouco disso, e ela se propõe, né, a pesquisa se propôs a tentar entender mais do que se é possível ou não falar em evangélico, entender que já que a gente fala em evangélico, né, e isso vai estar em manchete de jornal, isso vai estar em pesquisa eleitoral, já que isso já é um problema e uma maneira pela qual as pessoas se comunicam, que disputas que estão em torno disso, né? Quem quer dizer o quê quando está falando nisso? Os métodos de pesquisa, eles têm a ver com as tradições da antropologia, né? Então, para tentar pensar esse problema, eu escolhi um evento específico, eu segui uma inspiração que tem a ver com um pesquisador clássico da antropologia, que é o Gluckman, né, que constrói a ideia de situação social, né? Então, a partir de um evento específico, conseguir narrar e nomear processos sociais que estão para além daquele evento. Então, por exemplo, o Gluckman, quando ele construiu essa ideia, ele partiu contando sobre a inauguração de uma ponte, né? Mas, na verdade, o que ele estava pesquisando não era ponte. Era como os povos que estavam envolvidos ali se relacionavam, né? Que diferentes camadas sociais se relacionavam. E aí, a partir da narração dessa cena, ele consegue trazer à tona coisas que ele pesquisou de outras formas. Então, a minha pesquisa ela também seguiu esse caminho. Eu acompanhei diversos circuitos relacionados à construção de um evento específico, que foi a Marcha para Jesus. Acompanhei durante alguns anos diversas marchas, na produção, na recepção, né? Então acompanhei pessoas que frequentaram esse evento, acompanhei as divulgações e, enfim, as repercussões da divulgação
desse evento, como que elas se disseminavam, né, que tipo de discussão ele provocava. E trabalhei também com um acervo de registros sobre a história desse evento, mas também sobre a história dos evangélicos no Brasil, né, já que o meu problema de pesquisa não era a Marcha para Jesus, mas sim o que significa se construir, se apresentar enquanto evangélico no espaço público, né? Então, o material que eu utilizei foi isso, e utilizei um recurso que também tem uma tradição grande na antropologia, que é a observação participante, né, de acompanhar os eventos fisicamente, enfim, estar nos eventos, conversar com as pessoas, acompanhar e participar dos eventos, como uma forma de acesso e de conhecimento também, e a partir disso, produzir dados e produzir um texto de reflexão a partir das dinâmicas, né, do que está acontecendo no evento. Então, esses foram os recursos que eu pude mobilizar para tentar construir uma contribuição de reflexão sobre o que significa esse problema dos evangélicos no espaço público, né? E aí eu pensei em conversar sobre 3 aspectos diferentes, né? Primeiro, eu queria conversar um pouco sobre a história da literatura sobre evangélicos no Brasil, um pouco para situar também por que isso é um problema de pesquisa. Queria contar um pouco sobre o que é a marcha, porque é narrando ela que eu acredito que eu consigo trazer um pouco dos elementos que estão na minha reflexão, e queria concluir tentando dialogar com o que eu acho que isso também traz de problema novo para a literatura e para pensar o Brasil, né, o que é a contribuição aí da antropologia. Então, a primeira coisa a se dizer é que a literatura das ciências sociais sobre evangélicos ela é extremamente recente, né? Então, talvez nos últimos 30 anos ela tenha sido, né, ela se expandiu mais, e aí ela pode parecer muito volumosa, porque hoje ela é uma área até um pouco mais consolidada, mas ela é extremamente recente, né? Se você olha as pesquisas sobre católicos, elas estão, inclusive, nos grandes clássicos das ciências sociais sobre o Brasil, né? Então, a reflexão sobre catolicismo, ela acompanha as reflexões sobre o Brasil. Então, você vai ver discussão sobre catolicismo no Gilberto Freire, né? E o protestantismo, ele não cabe muito nessas narrativas nacionais, né? No Caio Prado Júnior, né? Nesses autores que a gente vai pensar como autores clássicos do que é o Brasil, né? Raramente o protestantismo ele aparece. E quando ele aparece como um outro, né, como uma alteridade, aquilo que o Brasil não conseguiu ser, e que talvez se fosse, seria atrelado a uma ideia de desenvolvimento, né? Então, no Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, essa reflexão vai aparecer, né, de que a formação do Brasil tem a ver com uma personalidade católica específica, que a gente teria uma formação de Estado, de sociedade diferente, caso a gente tivesse tido uma colonização né, com uma feição mais protestante. Então, é raro que a gente encontre uma narrativa nacional, uma narrativa sobre o Brasil, que inclua os protestantes. Sim, isso é notório. Isso vai passar a acontecer, a gente vai começar a ter gente contando sobre o que é o Brasil, incluindo os protestantes, nos últimos 30 anos, né? E, notoriamente, também, isso tem gerado debates e incômodos, porque a gente se pensa enquanto, né, a gente se pensou durante um século enquanto uma nação católica, né? Então, a gente tem uma formação de imaginação nacional, né, um termo que tem a ver com uma tradição de pensamento sobre o que é nação, né? Então, a gente pensa as coisas que a gente tem em comum muito a partir de uma ideia de catolicismo, né? E quando outras coisas vêm aparecendo, então a gente tem reflexões talvez mais antigas do que as reflexões sobre os protestantes, que tem a ver com as tradições afro, né? Então, nos anos 50, 60, você começa a ter pesquisadores que vão se dedicar a isso, pensar qual o lugar das tradições religiosas afro-brasileiras na formação da nação. Mas ainda assim, quando essas reflexões aparecem, elas aparecem em relação ao imaginário nacional católico. Então, assim, nós temos religiões afro e uma colonização católica. Então, a maneira como a gente pensa o Brasil, ela tem muito a ver com isso, e isso fica muito, muito claro nesses clássicos sobre as narrativas nacionais, né? No entanto, o protestantismo tem mais de 100 anos no Brasil, né? Ele inicia um pouco deslocado, né?
Então, você vai ter proibição a cultos que não eram católicos ao longo da colônia, né? E até um pouco ali no Império. Na verdade, você tem autorização de realização de cultos, a princípio para estrangeiros, né? Então, sei lá, se você é inglês e você é protestante, você pode fazer um culto, né? Na maneira como as pessoas se pensavam ali ao longo do século XIX, né? Mas você não tem direito a proselitismo, né? Não tem direito a pregar, né? A fazer missões. Isso vai acontecer quando a gente tem a extinção do regime de padroado e a construção de uma Constituição que não é mais confessional, né? Quando o Brasil deixa de ser um país católico e passa a ser um Estado laico, né? O que foi, em grande parte, reivindicado e pensado também a partir de mobilizações de protestantes, né? Que estavam defendendo ali laicidade, direito de culto, né? Isso vai acontecer ali no começo do século XX, isso se torna muito importante, e a gente vai ter principalmente tradições de missão, que as pessoas chamam de evangélicos de missão, né? A literatura classificou como evangélicos de missão, que são tradições ligadas a um circuito estadunidense, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, né? São denominações que vão chegar no Brasil e se propor a construir missões, principalmente focadas no ensino. Então, muitas escolas, né? A gente tem aqui no Rio o Colégio Batista Brasileiro, que é um colégio super importante, né? Ao longo do Brasil, foram construídas várias iniciativas de atuação no espaço público, né? Que tinham a ver com isso, né? Com ensino, com conhecimento, e que acessavam um determinado setor da sociedade, que era uma classe média instruída, muito racional, né? De tradições muito racionais, e que assim foi durante a primeira metade do século XX. Isso era a grande maioria, né, do que era o protestantismo no Brasil. Só que em 1910 a gente tem a formação de uma igreja que é super importante, que é a Assembleia de Deus, e a chegada, né, a construção de uma tradição diferente, que é a tradição do pentecostalismo, né, que tem uma outra maneira de pensar o cristianismo, e que vai ter repercussões sobre a maneira como as igrejas se organizam, como você forma líderes, e também sobre os cultos, né? Então, se os protestantes históricos têm uma tradição um pouco mais de ensino racional em cima da Bíblia, racional acho que é uma palavra até ruim, né? Mas de ensino mais cognitivo, de ensino formal sobre a Bíblia, né? Você vai ter essas tradições pentecostais valorizando um avivamento no culto, né? O que eles vão chamar de avivamento. Então, a ideia de que você experimenta uma relação com Deus mais direta e que tem repercussões ali no culto de várias ordens, né? O Espírito Santo toca as pessoas e que elas se comunicam não só por uma discussão direta sobre os textos, né? Isso tem a ver com uma leitura específica de um trecho bíblico, de alguns trechos bíblicos, mas tem um muito exemplar, que é Atos 3, né, em que é narrado um evento após a morte de Jesus, em que as pessoas que estavam pregando, elas teriam sido tomadas pelo Espírito Santo e teriam conseguido falar em línguas que elas sequer conheciam para pregar o evangelho, né, para as outras pessoas. Então, isso é pensado como dia de Pentecostes, né, que tem a ver com uma festa que estava ocorrendo nesse dia. E isso é lido pelas tradições históricas de missão como um evento que ocorreu historicamente, mas que não se repete, mas é pensado pelos pentecostais como um evento que é demonstrativo do que é a presença do Espírito Santo e do que ela pode gerar. Então, o culto pentecostal, ele é pensado assim, né? Então, o Espírito Santo é concreto, é real, e ele se manifesta nas pessoas, com as pessoas, né? No culto. Isso tem as seguintes repercussões, né? Isso, a Assembleia de Deus formada ali no início do século XX, isso tem algumas repercussões no sentido de formação e de liderança dessas igrejas, né, de organização. Por quê? Porque se a experiência
priorizada essa experiência direta, ela não precisa necessariamente passar por um seminário formal, embora possa passar, né? Ela não precisa necessariamente passar por isso, e ela não precisa passar necessariamente pela hierarquia institucional das igrejas, né? Então, a gente vai ter uma mobilidade de formação de igrejas muito forte nessas tradições pentecostais. Porque se trata o quê? De Deus fazer um chamado a essa liderança, e essa liderança vai fundar uma igreja porque ela tem um compromisso com Deus, e ela vai organizar essa igreja baseada nisso, né? Ela tem um conhecimento direto de Deus, que não vai passar necessariamente pela formalidade dos seminários, né? Isso significa, além disso, uma capacidade de capilaridade, de inserção em camadas sociais que não eram antes alcançadas por esse protestantismo histórico de missão. Então, você vai ter camadas populares aderindo um pouco mais, né? Então, territórios que às vezes não eram alcançados pelas essas iniciativas que eram, por exemplo, de um ensino formal, né? Um colégio de classe média, né? Você vai poder ter acesso a territórios que não passam por isso. E você vai ter uma expansão tão grande do pentecostalismo que, em meados do século XX, essa tradição ela se torna a principal tradição evangélica no Brasil, né? Ambas as tradições têm reflexões sobre estar no espaço público que vão variar, porque dentro ser histórico de missão pode ser muito diferente entre si, se você é presbiteriano, se você é batista, né? Tem coisas muito diferentes no meio do que a gente constrói nessas categorias, mas, de fato, o pentecostalismo ele dá um novo perfil para a atuação protestante no Brasil. Por quê? Se os históricos de missão eles tinham essa capacidade de se localizar entre as elites intelectuais e, a partir daí, construir suas reivindicações, né? Então, não é que os evangélicos não estavam no espaço público, é que eles tinham canais diferentes de fazer isso, né? Então, a partir das relações, você vai ver historicamente, né? Na tese eu tentei trabalhar um pouco alguns casos, você vai ver várias iniciativas de projetos de lei que tinham a ver com liberdade de culto, né, de questões dos evangélicos mesmo, que vão passar pela relação que essas lideranças tinham com a elite em geral, com um político importante, né, porque, enfim, o político estudou na escola, no Colégio Batista Brasileiro, e aí ele é amigo, né, essas redes de relação que constroem Estado. Você vai ter essa atuação no espaço público a partir disso, muito forte, quando você tinha a presença dos protestantes históricos de missão, mas quando você passa a acessar esses territórios mais populares, né, o tipo de atuação no espaço público ela também vai ser repensada, porque você vai ter diferentes acessos ao poder, né, e vai ter várias situações de repressão, né. Então, o que vai acontecer é que o fato da gente ter uma grande força católica em territórios do interior, né, em territórios mais populares, vai gerar uma série de iniciativas de construção coletiva, de autodefesa mesmo, desses protestantes, tanto dos históricos de missão quanto dos pentecostais, em conjunto, para construir defesas e garantir sua existência enquanto minoria num país que se pensa como católico, né? Então, ao longo do tempo, por que isso é importante para o que eu quero falar aqui, né? Porque parece... as pessoas se polarizam entre duas posições, né, na literatura. Ou você apaga as diferenças internas, né, e fala em evangélicos, colocando junto uma porção de tradições completamente diferentes, ou você se fixa nessa diferença interna e conclui que, então, a gente não pode falar em nada disso, de evangélicos, a gente só pode falar individualmente das lideranças, né? E isso, me parece, é um dilema e para a gente produzir conhecimento sobre isso. E se a gente olha historicamente, a gente vai ver que não é uma novidade que os evangélicos construam coisas juntos, justamente porque, ao longo da construção dessa diferença, houve construção de ações coletivas, de entidades paraeclesiásticas que se preocupavam em estar no espaço público enquanto evangélicos, porque precisavam se defender, né?
precisavam garantir sua existência, então você vai ter a associação de estudantes evangélicos, que segue existindo, né? Você vai ter a associação de profissionais do serviço social evangélicos, você vai ter diversas associações que significam estar no espaço público enquanto evangélicos e que não significavam um incômodo nesse momento, né? Ou que não receberam a mesma atenção que recebem hoje, como um incômodo, né? De haver evangélicos se propondo a estar no espaço público enquanto evangélicos. Isso não era um problema para pensar laicidade. É aí que eu quero chegar, né? Isso significou, ao longo do século XX, uma relação um pouco conturbada com o catolicismo, né? E significou também que, junto com as movimentações da própria democracia brasileira, né, da própria maneira de construção política do Brasil, essas instituições elas precisaram também se relacionar. Então, você vai ter um crescimento, por exemplo, muito grande de um movimento chamado ecumenismo, no início do século XX, que tinha grandes relações com as tradições, por exemplo, políticas de esquerda, que sustentaram o governo João Goulart, né? E o que acontece, por exemplo, com a queda do João Goulart, né? Você vai ter mudanças institucionais que vão acompanhar isso também, né? Então, você vai ter a expulsão de certas lideranças ligadas ao ecumenismo, né? Você vai ter conflitos internos dentro das instituições evangélicas que estão dizendo respeito também ao que está acontecendo na política em geral. Isso teve repercussões para como os evangélicos atuam no espaço público profundas, esse momento específico, né, do golpe, da ditadura, porque isso significou a ascensão de certos setores que estavam mais atrelados a esse governo, que tinha força suficiente para restringir a atuação de outras tradições. Então, é curioso que essas lideranças elas são precisamente algumas das lideranças que passaram a mobilizar a palavra evangélicos, né? Até então, a ideia de cristão ela era uma ideia mais forte. Então, eu sou crente, eu sou cristão. E a ideia de evangélicos, e por isso, né, a gente está falando aí de uma invenção, né, no sentido não de invenção de alguma coisa que é mentirosa, né? Porque, na verdade, a gente inventa a vida social a todo tempo. Então, quando a gente constrói sentido para uma categoria, né, para uma palavra, a gente dá um sentido para essa palavra, a gente está inventando uma tradição, inventando algo que está se apresentando no mundo social. Então, essa invenção de uma ideia de evangélicos, ela tem a ver com este momento também, né? Então, quando você tem uma virada do golpe militar, que vai restringir outras tradições que se relacionavam com os católicos, por exemplo, né? Se pensavam como um cristianismo mais amplo, vai aparecer também junto uma força para essa ideia de evangélico. Acontece que, ao final do século XX, lá nos anos 80, a gente vai ter a chegada de uma outra tradição, que alguns vão chamar de neopentecostal, né? Outros vão chamar de uma nova onda do pentecostalismo, que está relacionada a tradições, a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tem algumas igrejas que são emblemáticas desse movimento, a Internacional da Graça, né? Que são igrejas que, ao mesmo tempo que trazem algumas coisas da tradição do pentecostalismo, elas avançam em refletir sobre o papel da chamada batalha espiritual no mundo, né? Existe uma ideia, que é uma ideia do pentecostalismo, e que esses grupos vão trazer, que é a ideia de que tem uma disputa entre o Deus e o diabo ocorrendo, e que a gente pode pensar a nossa vida também a partir disso, né? Então, as coisas que me acontecem individualmente, elas me acontecem por conta de uma atuação do diabo, e eu também posso responder a isso a partir de uma força que vem de Deus. Né? Então, é uma ideia e é uma reflexão sobre o mundo, é um jeito de olhar o mundo que parte desse parâmetro. Né? Nas neopentecostais, essa ideia, né, ela vai ganhar muita força e ela vai ganhar um olhar também territorial. Né? Então, algumas igrejas, a Igreja Renascer em Cristo, por exemplo, organizou uma série de eventos que tem a ver com organizar o território, livrar o território do diabo. Então, se a gente, durante o impeachment do Collor, por exemplo, ela foi muito atuante
em chamar manifestações de rua, que significavam orar pelo Brasil, estar presente no Planalto, para com a presença e a conexão com Deus, resolver problemas da ordem da política, né? Justamente porque esse é um jeito de olhar o mundo que não separa as duas coisas. Porque, na verdade, essa separação ela também tem uma história, ela foi inventada em um determinado momento, né? A gente inventou a ideia de religião enquanto algo diferente do Estado com a modernidade, né? Então, isso não era um problema em outros momentos históricos, né? Mas quando a gente tem a invenção do Estado moderno aí, ele vai surgir se contrapondo a esse poder da igreja, né? Mas ele vai se imaginar como separado da religião, mas não necessariamente essa maneira como as pessoas veem o mundo, né? E também não é necessariamente a maneira como as coisas ocorrem, né? E aí o que vai ocorrer é que essa maneira de olhar para o mundo, baseada na batalha espiritual, ela vai trazer consigo a ideia de que é preciso se organizar enquanto cristão, enquanto parte desse exército de Deus, né, de quem está do lado, dentro da batalha, que é o lado de Deus, para resolver as repercussões dessa batalha no mundo. Então, se tem corrupção, se tem miséria, se tem pessoas com problema de adição em drogas, tudo isso não está separado, na maneira como essas pessoas estão olhando, não está absolutamente separado de um problema espiritual. Então, faz todo sentido do mundo que, para resolver esses problemas, eu precise da ajuda do único que poderia, dentro desse parâmetro, resolver, que é Deus. Isso significa também, e foi muito importante historicamente, uma preocupação de estar em espaços de poder para poder justamente retirar a atuação do diabo desses espaços de poder, né? Junto com a teologia da batalha espiritual, chega no Brasil uma coisa que ficou conhecida como teologia do domínio, que é a ideia de que esses problemas sociais eles resultam do fato de que o diabo está atuando em espaços-chave. Então, o diabo ele tem um plano para a presidência do Brasil e ele está construindo coisas e os problemas sociais eles têm a ver com isso, né, com o fato de o diabo estar lá. Então, eu tenho como construir, a partir dessa guerra, uma situação melhor para o país, se eu consigo uma pessoa comprometida com Deus num espaço de poder. E isso tem repercussões para toda a vida, né, pública. Então, isso tem repercussões para pensar chefia, então tem um investimento. As pessoas, às vezes, têm até um estranhamento com isso, né? Nossa, por que certas igrejas valorizam tanto a construção de lideranças, de empresários, né? Isso tem a ver com uma noção de que estar nesses espaços-chave é parte de uma vida espiritual preocupada em combater o diabo também, né? Em construir coisas a partir dessa relação com Deus. Isso significou, essa valorização dos espaços de poder, significou uma organização muito vigorosa para atuação na política institucional, né, na política partidária. Então, claro, faz todo sentido. Se eu tiver um vereador evangélico, um vereador comprometido com Deus, ele vai ter condições de construir projetos que são projetos bons para o país, porque são projetos que se antagonizam aos projetos do diabo, né? Segundo essa maneira de olhar. E você vai ter uma atuação muito forte em mídia. A partir daí que se inicia uma maneira de se olhar e de se apresentar que vai valorizar essa ideia de evangélicos. A Marcha para Jesus, ela é sintomática e ela é chave, ela é emblemática para a gente pensar que setores construíram isso, como construíram e que impactos isso vai ter, né? Então, na pesquisa, a minha ideia foi um pouco olhar como, a partir da marcha, que se diz um evento que é uma intervenção direta
no Brasil, né, uma intervenção direta para a política brasileira significa se apresentar enquanto evangélicos e não como membro da Assembleia de Deus, não como membro da Igreja Batista, mas como aqueles que estão comprometidos com uma determinada noção de Brasil e que passa por uma ideia de que o Brasil teria vantagens e que coisas importantes aconteceriam se o Brasil tivesse ao lado dos projetos de Deus, né? Esse evento ele é emblemático por quê? Porque ele vai reunir essas diversas denominações, ele vai reunir os esforços e os recursos que essas denominações utilizaram nessas décadas em que elas se fortaleceram, né? Então você vai ter você vai ter evangélicos, Assembleia de Deus, você vai ter ministérios como o Ministério Apacentar, você vai ter Renascer em Cristo, você vai ter diversas denominações apresentando recursos diferentes, então apresentando financiamentos diferentes, apresentando seus recursos de mídia, porque essa tradição, ela é uma tradição, a tradição neopentecostal, ela traz muito desses recursos de mídia, né? E isso vai significar, na marcha, uma possibilidade de atuação pública que passa também pela recepção, né? Porque você vai ter pessoas comuns, né? Você não vai ter apenas o discurso da liderança, né? Você não tem apenas um pastor dizendo algo, né? Você tem pessoas experimentando, atuando e se pensando como evangélicos atuando politicamente no Brasil, atuando como parte dessa construção nacional, né? Então, ao longo do evento, e aí, isso é um pouco demonstrativo do que eu estava falando antes, na verdade, né? Eu abstraí do slide, né? Mas isso é um pouco, isso foi uma matéria que saiu na Veja, né? É um pouco para a gente pensar por que os evangélicos incomodam. Né? Então, por que as pessoas estão tão surpresas e incomodadas com o fato de que brasileiros se apresentam ao espaço público a partir do seu ponto de vista, de sua cosmologia, sua maneira de pensar o mundo, que é evangélica. E aí a gente vai ter uma série de momentos em que a ideia de evangélico, apesar dela ter toda essa imprecisão, né, ela é mobilizada e ela é atuante. Então, essa foi uma matéria em que isso ocorreu. Isso é um pouco de como as pessoas estão preocupadíssimas e pensando como se fosse uma novidade, né, essa chegada evangélica no espaço público. Isso é um pouco demonstrativo da diversidade dos evangélicos. E aí um pouco onde a pesquisa tentou chegar, né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas tentando amarrar um pouco. Esse evento, a marcha, ele é muito relacionado com uma maneira específica como a gente vem pensando no Estado brasileiro, que tem a ver com uma ideia de democracia específica, que não é eterna, ela é nova, ela foi forjada ali no final dos anos 80, que tem muita relação com a ideia de diversidade. Então, quando a gente forja a Constituição de 88, a gente vai inserir ali uma série de discussões que tem a ver com diversidade, várias religiões podendo se apresentar, liberdade religiosa, liberdade de expressão, que vão estar pensando democracia como o direito de estar no espaço público enquanto o que a gente é. Né? Então, as bandeiras, por exemplo, dos movimentos de diversidade sexual, elas também têm a ver com esse mesmo movimento político, né? De identidades, então, do direito de eu poder me apresentar como quem eu sou ao espaço público e a atuação evangélica ela entra nesse mesmo patamar de preocupações. Né? O que ocorre, no entanto, é que quando outros setores mobilizam essa ideia, o incômodo ele costuma ser menor. Assim, né? Então, a gente vai ter a mobilização da ideia de cultura, por exemplo, pelas tradições afro-brasileiras. Né? Foi, inclusive, uma maneira de resistir a uma série de ataques que essas tradições viveram ao longo da história, né? Mas uma das maneiras de se discutir, de se pensar como parte da narrativa nacional
das religiões afro, uma das estratégias foi se pensar enquanto cultura, né? Então, nós temos um lugar na cultura nacional, né? Então, essa cultura diversa, já que a gente está pensando o Brasil como Brasil diverso, dentro dessa cultura diversa, nós temos o nosso espaço como religião afro. Então, essa foi uma estratégia possível. No entanto, no momento em que os evangélicos mobilizam essa bandeira, isso gera uma chave de incômodos, né? Porque a verdade talvez seja de que poucas vezes foram construídas narrativas nacionais, narrativas sobre o que é o Brasil, que incluíssem essa maneira de pensar o mundo, né? Então, isso gera um estranhamento. A marcha, ela é basicamente um evento que constrói uma narrativa sobre o que é ser evangélico e estar no Brasil, né? Então, ser evangélico brasileiro e ter uma proposta de Brasil significa, nesse evento, estar presente no espaço físico, público, orar pelo Brasil e combater a atuação do diabo diretamente e enquanto cidadãos. Então, ela significa pensar o Brasil de uma maneira que não separa o que é ser cidadão, o que é querer algo de construtivo para o Brasil, de ser um cristão e estar combatendo o diabo. Isso é um pouco... A gente pode conversar depois. Eu acho que aqui no Rio as pessoas conhecem um bocado do evento, assim, né? Me parece que não teria tanta necessidade de a gente descrever muito o que ele é, né? Ele é um evento muito em torno da música. Ele ocorre... No Rio de Janeiro ele não tem ocorrido, né? Ele vai ocorrer agora em São Paulo no final de maio. Que reúne diversos cantores, diversos pastores, e as pessoas constroem caravanas, vão de suas casas e caminham pelo centro da cidade, orando, declarando coisas sobre o Brasil melhorar, sobre o Brasil se tornar um país dentro dos planos do que seria o plano de Deus, e cantar, né? Então tem uma tomada da cidade física por trajetos que são tradicionais de manifestações públicas no Rio, então, normalmente da Presidente Vargas até a Cinelândia, né? Então, pela Rio Branco, então tem uma ideia de tomar a mesma cidade e ocupar essa cidade com aqueles que estão do lado de Deus, dentro de uma batalha espiritual. E os cantores, né? Eles têm uma importância muito grande por isso. Por quê? Porque dentro dessa diversidade gigantesca, né? E aí... do que aquilo que a gente reúne e chama como evangélicos, a gente pode falar de um repertório comum, que é o repertório da música, né? Então, a partir da mídia e a partir da capacidade desses repertórios circularem para além das igrejas, então, um cantor que por exemplo, de uma tradição neopentecostal, que era o Thales Roberto, né? Hoje até... tem recebido, enfim, tem uma situação meio ambígua, assim. Ele é de uma tradição neopentecostal, mas é escutado por pessoas que são de outras tradições, né? Então, a circulação do repertório gospel tem uma importância grande e, na hora de se apresentar ao espaço público como evangélicos, essa é uma maneira de se apresentar também, musicalmente. São registros do evento, acredito que a maior parte das pessoas conhece, né? O evento gira em torno desses trios elétricos. Esse é o trajeto da marcha específica que eu narrei, né? Eu acompanhei muitas outras, mas essa é a que eu narrei, a de 2013. São algumas das lideranças que constroem o evento e que me parecem emblemáticas dessa história que eu tentei reconstituir aqui nessa apresentação, né? Porque esses são as lideranças que estão no Comerge, que é a associação que organiza a marcha, né? Que vem de um esforço de atuação conjunta de diversas denominações, justamente porque havia uma dificuldade de atuação no espaço público enquanto minoria, e que reúne os recursos dessas diferentes lideranças. Então, você vai ter lideranças da Assembleia de Deus, da Igreja Internacional da Graça, que está ali escondida.
Você vai ter um vereador que é relacionado à Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você vai ter diversas formas, diversos recursos reunidos que têm a ver com várias denominações se pensando enquanto evangélicas e se propondo a atuar no espaço público enquanto evangélicos. Não é à toa que esse evento tem uma grande importância na construção de uma ideia de evangélicos, né? Você vai ter ali entre os organizadores esse apoio aí que é das igrejas evangélicas do Estado do Rio, né? Que, diferente dos outros logos que estão nomeados, não é uma entidade, né? Não existe uma entidade chamada Igrejas Evangélicas do Estado do Rio, né? Significa o quê? É a própria proposta do evento de localizar uma unidade, de construir uma unidade, dar um sentido à ideia de evangélicos, que é a reunião dessas diferentes igrejas evangélicas do Estado do Rio. Isso é do Comerge, né, na verdade, a maneira como eles constroem a articulação entre diferentes lideranças, né, que se filiam ao Comerge. Essa mesma rede de lideranças construiu que foi um evento também super importante nesse mesmo ano, né, que era um evento que acompanhava as propostas da Frente Parlamentar Evangélica, né, e se propunha a ser uma defesa do que é a família tradicional brasileira. Nesse momento específico, havia uma discussão que era das discussões sobre a legalização do aborto ou o direito à vida, né, que é a maneira como eles se apresentam, e a ideia de família também, né? Então, um pouco de algumas resistências sobre as discussões sobre casamento igualitário, né? Bom, aqui é Aline Barros, Bruna Carla e... ai, gente... Magno Malta. Eu fiquei com Wagner Montes na cabeça. Esses são algumas das lideranças que se apresentaram nesse evento, que eu acompanhei um pouco mais, e que são demonstrativas de um casamento muito específico, né, aquilo que a gente vinha falando antes, de uma maneira de se apresentar midiática, né? Então, você vai ter cantoras, né? Uma pessoa que canta também, que é cantora e que também é parlamentar, e uma forma de pensar esse repertório, esse jeito de se apresentar evangélico como um jeito que passa pela música gospel, né? Essa é a marcha que aconteceu em 2013, né? Esse que está de costas é o Marco Feliciano, que estava num trio elétrico, e um pouco numa discussão sobre representação, né? Então, essa ideia de que é possível que os evangélicos tenham direito de se apresentar ao espaço público enquanto evangélicos, né? Então, a construção dessa liderança que passou um pouco por essa ideia no meio de um conflito em que ele passou a representar muito mais do que a sua denominação, né? Passou a representar aqueles que se veem como os evangélicos atrelados a essas bandeiras. Por fim, e aí tentando amarrar um pouco o que eu acho que é a contribuição da pesquisa, né, e o objetivo dela, me parece que, a partir da marcha, a gente pode pensar tanto que essa presença evangélica, ela é uma presença que é operante, então, apesar de toda a diversidade interna evangélica, então, apesar de a gente ter uma história de diversidade muito grande de denominações, né, apesar disso, é operativo falar em evangélicos, funciona, quando eu utilizo a palavra evangélicos, isso tem sentido para as pessoas, e que há grupos, e há iniciativas, e há vários movimentos de autoafirmação que vão passar pela construção de uma determinada ideia do que é ser evangélico. Essa ideia ela não é única, então você tem disputas, você tem diversos setores que vão reivindicar não serem abarcados
por essa ideia. Então, vão dizer assim, não, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Ou não, ser evangélico significa não estar no espaço público, né? Você vai ter outras tradições que vão defender outras formas de ser evangélico, de se pensar enquanto evangélico, de dar sentido a essa categoria. E você vai ter alguns setores que vão ter recursos de visibilidade mais vigorosos e que vão, nessa invenção de categoria, nessa disputa da categoria, ganhar muito espaço. E aí, a ideia da pesquisa e olhar sobre a marcha, e a razão pela qual eu quis contar um pouco essa história do protestantismo que se torna evangélico, né? Então, do cristão crente que vai, aos poucos, passando a se apresentar no espaço público enquanto evangélico. Essa é uma história que está contando um pouco de uma diferença de recursos também, de visibilidade, e de uma diferença de lugares institucionais e de poder. Então, se determinadas lideranças ganharam espaço com o golpe militar, por exemplo, e outras foram, enfim, massacradas, mortas, não necessariamente, né, só pela igreja, mas, enfim, pelo contexto político geral. Então, se você tem tradições como o ecumenismo, que passou a ter muitas dificuldades de localização institucional, e perdeu visibilidade, espaço e poder de falar enquanto os evangélicos, você tem a ascensão de outras lideranças que passarão a ocupar espaços de poder em que isso é possível, né? Porque por relações que não passam necessariamente só pela teologia, né? Passam pela vida social. Além disso, se você tem a chegada de uma tradição que valoriza a mídia, que valoriza estar em espaços de poder e tem sucesso nisso, como as tradições ligadas à teologia do domínio e da batalha espiritual, isso também vai significar que esses discursos e essa maneira de pensar os evangélicos também vai ter mais visibilidade, né? Justamente porque visibilidade não é um detalhe para essas pessoas, né? Visibilidade é parte de uma maneira de viver a espiritualidade, viver o mundo, de estar construindo um projeto de Deus para o Brasil e para a própria vida, né? Então, o que é possível localizar a partir da marcha é uma determinada rede, uma determinada maneira de se articular de certas lideranças que estão atreladas a essa história e que, por isso, por essa história, tem determinados vieses políticos, né? Então, pensam o que é o projeto de Deus para o Brasil de uma maneira muito específica. Então, você tem a herança de pessoas que eram críticas ao governo João Goulart, por exemplo, né? Que são essas lideranças que perduraram. Então, você vai ter um viés e uma cara do que é ser evangélico que vai passar por aí. Olhar a marcha a partir disso também significa olhar que a maneira como as pessoas vão experimentar isso vai ser a mais diversa possível, né? Então, se esse repertório que permite a gente falar em evangélico, tentar entender o que é evangélico, que é esse repertório gospel, por exemplo, se esse repertório se apresenta como essa cara evangélica, isso também significa que as pessoas estão dando diversos significados, né, vivendo de diversas maneiras essas músicas e experimentando para as suas próprias vidas o sentido dessas músicas e relacionando profundamente suas experiências pessoais com o que é essa atuação pública, né, em que essas coisas não vão estar separadas. Então, para amarrar, a preocupação é um pouco entender, e aí refletir, acho que é uma reflexão de pesquisa para gerações, assim, né? Entender o que significa, o que são esses, né? O que significa a gente falar em evangélicos e por que essa categoria é operativa, mas principalmente entender, dentro de um parâmetro de democracia enquanto diversidade, que é o parâmetro em que a gente está operando desde 88, então tentar entender, dentro dessa ideia de que ser democrático é permitir que as pessoas se apresentem enquanto o que são, e na maneira como pensam o mundo, como experimentam o mundo, entender o que significa isso quando essas tradições que não eram contempladas pela narrativa nacional passam a se propor a pensar a narrativa nacional, e a maneira como elas pensam é uma maneira que não distancia, não separa uma batalha espiritual de
uma construção de política pública. Então, acho que a grande reflexão é essa, assim, né? O que significa, para os parâmetros da democracia e da diversidade, essa presença que traz um dilema, né? Traz o dilema de que garantir a presença dessas pessoas enquanto o que elas pensam, várias vezes vai significar dar espaço a projetos que se propõem a enxergar outras tradições, por exemplo, outras propostas por um viés que é o de Deus, uma ideia de Deus, uma ideia de diabo, né? Significa que essa convivência pacífica que é imaginada lá na Constituição, né, de que se a gente tiver espaço para todo mundo, tudo vai dar certo, ela vai ter alguns limites, porque dar espaço para todo mundo significa dar espaço para ideias que não necessariamente concordam com que todos tenham o mesmo peso na narrativa nacional, o mesmo espaço na construção do Estado, assim. Mas, ao mesmo tempo, o nosso parâmetro é o parâmetro de dar espaço para essas pessoas se colocarem, né? Enquanto o que são e que não precisem abrir mão da maneira como elas pensam no mundo, porque, enfim, né? Então, acho que o grande dilema é esse, né? O que significa pensar a democracia garantindo que as pessoas tenham espaço de pensar o mundo enquanto uma batalha espiritual, e entender que repercussões isso vai ter se alguns atores sociais estiverem sendo pensados no lado do que precisa ser combatido nessa batalha. É um pouco isso. Obrigada. Obrigada. Leonardo vem fechar a mesa, fazer a mediação, a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser se inscrever para perguntar. Oi, boa tarde, sou Maria Cristina. Eu queria perguntar em relação a esses grupos, justamente isso que você falou no final, esses grupos quem são os grupos, melhor dizendo, que são identificados, né, por essa categoria, né, evangélicos, pelo menos em geral, quem são os grupos que são identificados como o diabo? Né? Então, que eles identificam como o diabo. Tá. Que os evangélicos identificariam como sendo o diabo e, portanto, tendo que ser combatidos. Seria isso? Vai fazer bloco? Tá. Bom, tem algumas nuances históricas que têm a ver com disputas institucionais. Assim. Então, houve... primeiro, é difícil dizer assim, esses grupos pensam isso, porque ali você vai ter isso, né? E mesmo... o que eu estou tentando chamar a atenção na pesquisa é isso. Assim, olhando o grupo que constrói a marcha, isso não é todos os grupos que costumam ser identificados como evangélicos, né? Então, mas eles têm sucesso em construir certos recursos de visibilidade para se apresentar enquanto evangélicos. Então, em primeiro lugar, isso, né? Agora, me parece, e aí pensando desse jeito, pensando assim, quem consegue, que recursos que conseguem ser mobilizados para localizar alguém enquanto diabo, né? Você vai ter uma visibilidade grande ali nos anos 90, de um combate entre a Igreja Universal do Reino de Deus e os católicos, por exemplo, né? Então, isso foi um debate importante, porque tinha uma discussão de contraponto. Então, passava um pouco por isso, né? Um pouco a ideia de que a imagem era um problema, né? Isso foi importante historicamente, mas isso não representa os evangélicos, né? Isso foi um caminho pelo qual isso ficou visível e passou a socialmente ser reconhecido. As pessoas passaram a reconhecer assim, nossa, evangélicos pensam que imagens são do diabo, né? E você tem algumas iniciativas, a gente tem uma discussão mais recente aí,
que também ganhou visibilidade, que é a ideia de que nas religiões afro haveria uma localização do que seria o diabo. A minha posição é de que isso tem a ver muito mais com o que se torna visível do que uma construção institucional, teológica, profunda sobre o assunto, assim. Né? A gente tem na plateia alguém muito mais especialista que é o Clemir Fernandes, que poderia, enfim, falar até bem melhor do que eu sobre isso, mas me parece que, nesse caso, a gente tem justamente o jogo de construir uma categoria de evangélicos como um contraponto a algo. Esses setores que organizam a marcha são setores profundamente relacionados com a política partidária institucional e com os recursos empresariais relacionados à mídia evangélica, né? Então, você tem um apoio muito grande, por exemplo, de uma figura que é o Haroldo de Oliveira, que é uma figura que tem uma atuação pública enquanto parlamentar, mas também tem uma atuação importante na história da música gospel e da radiocomunicação, né? É uma pessoa que tem muita relevância nesse campo. Então, assim, isso é um dado. Esses grupos, eles têm essa relação íntima tanto com mídia quanto com a política institucional. E aí, se você olha para a maneira como as bandeiras da Frente Parlamentar Evangélica, especificamente, são construídas, você vai conseguir localizar alguns grupos. Então, grupos de defesa de direitos LGBT, de diversidade sexual, por exemplo, eles são pensados como um contraponto ao que são os evangélicos nas bandeiras dessa frente parlamentar. Então, a gente vai ter nas manifestações, né, bandeiras específicas, faixas, colocando, olha, a gente tem uma posição sobre a sexualidade que é a família tradicional. Então, óbvio, nós temos um contraponto e alguém que está do outro lado não está do lado do plano de Deus. Isso, né, tem uma consequência muito, muito específica, assim. Então, você vai ter, nessas bandeiras específicas, os grupos relacionados a direitos de diversidade sexual, os grupos de defesa do aborto, né, que são também pensados como um contraponto, e algumas vezes você vai ter a ideia de esquerda também sendo mobilizada, né? Mas isso é mais recente. Eu acho que tem mais a ver com essa polarização pós-2014, né? Então tem algumas ideias específicas que aparecem, mas que não me parece que é tão relevante aí nas pautas da frente parlamentar. E em alguns projetos de lei você vê contrapontos às tradições afro também importantes, né? Então, um projeto de lei sobre os direitos dos animais e sacrifício, né? Você vai ter iniciativas que vão localizar essas práticas como práticas que seria importante a gente não incluir como legítimas, assim, no mundo. Mas isso é diferente de dizer que tem uma identificação de que as pessoas são do diabo, né? Isso eu acho que é importante destacar, assim, né? Uma coisa é pensar que o diabo atua no mundo e uma outra coisa é dizer que a pessoa é o diabo, né? Então, isso é muito central porque isso tem a ver com toda a maneira de pensar a pessoa, né? Pensar a possibilidade das pessoas mudarem, inclusive de o Brasil um dia ser um Brasil do Senhor, como é a fala êmica lá, né? Porque é isso, as pessoas elas não são o diabo na maneira como estão sendo vistas, né? Elas estão sendo vistas como pessoas que estão agindo fora do que é o plano de Deus e que elas precisam ser ganhas para esse projeto que é o projeto de Deus, que, enfim, faz todo sentido. Né? Se eu acredito que esse é o projeto de Deus, eu acredito que esse projeto faz bem para o Brasil e que se as pessoas vierem para ele, a gente vai ter um mundo melhor, assim. Raquel, eu estou me lembrando aqui que no início dos anos 60, nessa época eu era criança, mas já entendia, né, das coisas que estavam acontecendo no país. Então, houve uma marcha com Deus para a liberdade, né? Então, isso foi antes do golpe militar e essa atual marcha
em Jesus, que você falou, eu até desconheço, não participo. Tem algum paralelo? Porque naquela época era a marcha, que era contra o comunismo, né? Seria o diabo hoje, dessa outra. Enfim, qual é o paralelo entre elas? É bem interessante lembrar disso, né? Porque a Marcha com Deus pela Família, ela foi uma marcha mobilizada principalmente pelos católicos, né? E é interessante porque a gente vive um momento em que a gente tem uma construção de uma associação no imaginário entre evangélicos e uma invasão da religião na política, né? Tem uma invasão, as pessoas ficam surpresas, nossa, tem religião na política. E a gente tem a construção do Estado brasileiro e das disputas políticas que passou grande parte pelos católicos, inclusive de diversas nuances. Então, você tinha comunidades eclesiais de base associadas a tradições de esquerda, por exemplo, mas você tinha grande peso da hierarquia também defendendo o golpe, né? Então, pensar que há marchas de teor conservador, né, que me parece que a tua pergunta vai por aí, né, assim, se tem um paralelo de uma marcha conservadora com a marcha para Jesus, eu acho que talvez o paralelo tenha mais a ver com pensar a religião estando na rua, só que nesse caso por tradições, né, por uma liderança que historicamente se construiu de um jeito conservador, do que exatamente organizando, né? Me parece que naquele momento não se tratava de expurgar o diabo da mesma maneira como se pensa hoje. Me parece que naquele momento você tinha um desenho mais institucional, mais direto e mais concreto do que significava um projeto conservador de sociedade, de família, de Estado, porque você estava diante de um governo que estava propondo reformas de base. Né? Então, me parece que tem a ver com isso. O que a Marcha para Jesus hoje apresenta, me parece muito mais próximo de uma ideia de identidades. Então, assim, eu poder me apresentar enquanto o evangélico parte da narrativa nacional, mas não há narrativa nacional, que é diferente. Então, e aí, por isso, o combate ao diabo, ele tem uma nuance que não é mais um projeto institucional amarrado, mas ele é um jeito de estar no mundo. Porque se eu vou ir à marcha, não significa só defender uma bandeira da frente parlamentar. Às vezes, inclusive, nem significa isso. Significa ir assistir a Bruna Carla e poder declarar que o Brasil vai melhorar, que o Brasil é do Senhor, e poder realizar alguma coisa na minha vida. Ouvir uma palavra que na minha vida vai fazer diferença. E a partir da minha vida eu construo um combate ao diabo, porque eu vou no trabalho e eu oro pelo meu trabalho e eu tento atuar nesse trabalho, né, contra as coisas que eu associo a um plano do diabo. Então tem uma conexão muito forte, me parece, com essa ideia de batalha com a vida pessoal. E aí a vida pessoal, pensada como um jeito de apresentar essas identidades que também são políticas, e essa marcha como um direito de estar como mais um dentro da diversidade nacional. Então, assim, tem um paralelo possível, que é isso, as religiões que estão se apresentando ao espaço público e tendo propostas ao espaço público, e pensando a forma de marcha como uma forma legítima, né, de se apresentar, mas tem uma virada, que é essa virada das identidades, que eu acho que é importante, assim, porque ela tem uma conexão com a vida pessoal que não vai passar necessariamente por associações políticas, né? Vai passar por associações políticas partidárias, eu quis dizer, né? Vai passar por uma experiência individual também, né? Então, isso, significa isso. Assim, eu, enquanto religioso, tenho um direito, tenho algo a dizer sobre o Brasil, né? E tem um jeito de pensar o Brasil que é pensando uma concepção específica de Deus. Peraí, o José Cláudio quer fazer outra pergunta, antes da plateia online.
Boa tarde, Raquel. Meu nome é José Cláudio. Eu queria que você descrevesse uma categoria que eu não sei nem se existe. Seria a categoria dos evangélicos progressistas. A gente sabe que existem alguns evangélicos progressistas em alguns partidos de esquerda, mas eu não sei se eles são organizados, se eles existem como grupos ou não, ou se são pretensões individuais. Enfim, porque a gente identifica os evangélicos com uma pauta super conservadora, né? A Câmara Federal tem cerca de 80 deputados federais, me parece que são todos conservadores. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do evangelho progressista. Então, do ponto de vista desse jeito de construir conhecimento, eu acho que a gente só dá para chamar de evangélico progressista quem se chama de evangélico progressista. Porque, enfim, se eu for utilizar isso como uma categoria de análise, eu dizer que eles são progressistas, eu estou dizendo que os outros são regressistas e não é algo que eles estão dizendo sobre eles mesmos. Então, assim, o que eu acho que tem de contribuição da antropologia, ela vai por aí, assim, tentar pensar o que essas pessoas estão falando sobre si mesmas. E aí a gente tem um campo que se pensa desse jeito, que tem a ver com um pouco aquela história que eu estava contando, né? Então, se você tem uma virada institucional ali com o golpe militar, que diminui muito o espaço das pessoas que estavam ligadas ao movimento ecumênico, que era um movimento que defendia muitas das pautas das reformas de base, reforma agrária, né? Essas pessoas foram reprimidas, mas muitas assassinadas, torturadas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas seguiram construindo esse jeito de pensar cristianismo, assim. Então, você vai ter uma resistência dessa tradição, embora minoritária, né, do ecumenismo, tem nomes muito importantes que seguem construindo atuação pública em vários aspectos de assistência social, de planejamento, de pensar mesmo política pública, por esse lado. E você tem outras tradições que não são necessariamente ligadas à esquerda, que vão dialogar com grupos que se dizem progressistas, né? Então, você tem esses dois caminhos. Eu acho, novamente, que o Clemir é representante de, né, enfim, algumas iniciativas nesse sentido. Me vem à cabeça principalmente os assistentes sociais, né? O REAS, né? RENAS, que é um grupo que pensa um pouco a relação entre cristianismo e assistência social, né, e que várias vezes se apresenta assim, né, como próxima de um campo progressista. Agora, olhando o outro lado, então existem várias camadas. Agora, são camadas que, historicamente, elas não se posicionaram como se a visibilidade fosse uma coisa tão relevante e espiritualmente, como uma prática espiritual, como no caso dessas tradições da teologia da batalha espiritual, né? Então, para essas tradições, às vezes, construir os espaços de base tinha mais relevância do que eleger um parlamentar, né? Então, tem caminhos diferentes de construção política e, por isso, tem visibilidades diferentes também, me parece, né? Tem recursos financeiros diferentes. E tem uma história de massacre também, né, de assassinato e tal, que não é pouca coisa você reprimir uma geração inteira, né. Tem um livro que está no relatório, que provavelmente esses documentos certamente passaram por aqui, que está no relatório do Memórias Reveladas, que é o livro, a parte do relatório que vai dizer respeito ao que ocorreu com os protestantes que foram reprimidos, né. Então, você vai ter Pablo Wright, né, uma série de lideranças que foram torturadas, entregues ao doicode, e que estavam fervilhando, né? Nesse momento você tinha uma juventude evangélica muito próxima, né? Você tem um congresso imenso que é organizado no Nordeste, com pautas de esquerda, né? Pensando o cristianismo e a atuação pública do cristianismo como uma atuação próxima ao que a esquerda estava defendendo, e essas pessoas foram
enfim, retiradas das suas denominações, expulsas, entregues à polícia, muitas vezes pelos seus próprios pastores. Então, ocorreu... Tem uma história aí... Tem uma história... Então, assim, o fato dessa visibilidade estar com certos setores, isso tem uma história que tem a ver com recursos financeiros, midiáticos, que estão atrelados a recursos políticos também, porque uma concessão de rádio, por exemplo, ela passa completamente pela vida política, né? Ela é uma concessão pública. Os recursos que você angaria depois de que você tem a concessão de rádio também, né? Então, a importância espiritual que se dá ao lugar de poder, ocupar determinados lugares e construir visibilidades, também está envolvida nisso. Então, se certos setores são menos visíveis do que outros, me parece que tem a ver com isso. Né? E me parece que é importante olhar para isso, porque quando a categoria evangélicos ganha vida, e a gente fala, os evangélicos defendem tal coisa, a gente está falando muito provavelmente do que é mais visível. Né? E aí tem que entender por que é mais visível. Eu vou fazer aqui as perguntas que estão vindo da internet, primeiro os comentários, né? Parabenizando sua excelente palestra, Vanessa Cavalcante, Nils Helena, Carolina Calisto, Bárbara Martins, Gleison Tavares, Jéssica Pires, enfim. E tem duas colocações, uma que vai nesse sentido que está sendo comentado, que é da Cecília Saitu. Ela gostaria que você falasse um pouco da relação entre o neopentecostalismo e a intolerância religiosa. Quando é colocado o direito de se assumir socialmente como evangélico no mesmo patamar de outros grupos, com diversas lutas identitárias? Isso a incomoda, de certa forma, pois, assim como o projeto político, também envolve muitos interesses. E alguns desses grupos evangélicos discrimina e agride esses grupos homossexuais, religiosos de matrizes africanas e etc. Então, ela queria que você falasse um pouco mais da relação entre o neopentecostalismo e a intolerância religiosa. Só pergunta simples e pacífica. Né? Bom, me parece que a construção dessa oposição ela é parte da construção por parte desses setores que eu acompanhei, de uma ideia de evangélico. Então, se opor a algo é parte da dinâmica pela qual eu me construo, né? Então, isso é, enfim, na vida a gente conhece o que a gente é, dizendo o que a gente não é, e localizando isso em alguém e tal. Mas, nesse caso específico, o vocabulário da guerra, ele é muitas vezes mobilizado, que não é um vocabulário também mobilizado só por essas tradições, inclusive as tradições afro utilizam o vocabulário da guerra, a ideia de guerreiro, enfim, em vários momentos, mas me parece que tem um efeito estético importante de mobilizar a ideia de guerra. Então, isso é um ponto. Então, tem, por um lado, uma construção de uma ideia tem uma imagem, uma construção de uma imagem de combate, que é mobilizada como forma de autoconstrução, por liderança, isso é um ponto. E tem, por outro lado, enfim, a dinâmica do campo religioso, em que você vai ter realmente casos de intolerância, né? Que vão ser mobilizados por ambos os lados como maneira de se autoconstruir também. Então, se eu tenho um pastor, ou enfim, um caso concreto aí, se tem a quebra de um terreiro filmada, em que a pessoa que está filmando alega que está fazendo aquilo por razões de combater o diabo, né? Então, um caso concreto aqui do Rio, e isso ganha espaço, isso também vai ser mobilizado como uma forma de identificar os evangélicos estão chegando e os evangélicos estão fazendo isso por quem está sendo violentado, né? Por quem está sendo combatido. Então, a dinâmica que se estabeleceu, eu acho que ela torna muito difícil
localizar, se é que isso é uma pergunta de pesquisa que fosse possível fazer, né? Tipo, eles são intolerantes ou não, mas eu acho que a dinâmica, ela talvez seja mais importante do que isso. A dinâmica do que a ideia de intolerância mobiliza e de associar os evangélicos à intolerância e, ao mesmo tempo, de certos setores evangélicos se construírem como setores que estão na guerra, essa dinâmica ela me parece mais relevante. Assim. Eu não acho que seja possível saber se alguma tradição é mais intolerante do que outra. Não acho que isso é uma pergunta possível. Mas eu acho que dá para a gente localizar o que a ideia de intolerância gera. Só uma coisa, a pergunta estava falando especificamente da bancada? Não, ela fala uma pergunta geral dessa relação. Os evangélicos intolerantes. Exatamente. Então, eu acho que é por aí. Tá, e nesse sentido, o Arlens Souza, ele diz o seguinte, que a batalha espiritual existe. E como você disse, algumas igrejas fazem uma interpretação errada disso. Ou seja, existem igrejas protestantes sérias que pregam o verdadeiro evangelho. Não se pode utilizar ações de determinadas igrejas para representar todos os crentes. Precisamos, sim, da ajuda de Deus para lidar com os problemas desse país. Então, é nesse sentido, se você acha que a parcela representa o todo. Não, sem dúvida não. O objetivo da pesquisa é justamente esse, assim. É um pouco demonstrar que não só a parcela não representa o todo, mas como uma determinada parcela consegue mais visibilidade do que outras. E, assim, e como que isso é uma disputa. E também parar para pensar, e aí eu acho que não tem uma resposta final possível, do que significa quando a gente só concluir e só lidar com o que é mais visível. Né? Então, o que significa quando a gente formula frases do tipo evangélicos são intolerantes? Isso tem um efeito que produz os evangélicos, produz um imaginário específico sobre os evangélicos. A gente está construindo os evangélicos. E construindo essa parcela como a parcela que representa os evangélicos quando a gente faz isso, né? Da internet aqui é o último comentário, até bom, né? Porque a Jéssica Pires, ela diz que sua pesquisa é muito coerente com o que realmente é o papel real dos evangélicos no Brasil. Acho que falando um pouco dessa ambiguidade, que não é uma coisa só, né? Nenhum grupo é só uma coisa. E ela finaliza dizendo que sua pesquisa é muito clara e atual. E parabeniza pelo trabalho. Assim como diversas outras pessoas aqui, inclusive eu. Não, queria agradecer. Tem mais perguntas? Boa tarde, Raquel. Parabéns pela pesquisa. A minha dúvida e a minha pergunta é o seguinte. Quando a gente se fala em marcha para Jesus, né, nós estamos falando de milhares de pessoas. Tá? E essas milhares de pessoas, como você falou, e que os evangélicos estão querendo até, já tem o espaço público e já tem a mídia também, e agora estão ocupando espaço de poder. Né? A minha pergunta é o seguinte, que dentro dessa, vamos dizer assim, briga espiritual entre Deus e o diabo, entendeu? Se não tem um viés, eu vejo muito viés político dentro disso, dentro desse poder, que talvez aquelas pessoas que estão lá na marcha para Jesus não sabem disso. Eu queria que você falasse sobre isso. O que eu acho é que as categorias que a gente costuma pensar política, elas têm uma história. Então, assim, a gente pensa a política como algo diferente da religião. Isso não foi sempre assim, e tem outras tradições em que isso não ocorre, né? Então, tem um jeito da gente olhar para a política que parece que se a gente mistura as duas coisas, se a gente mistura religião e política, a gente está construindo um problema, né? Só que a maneira como essas pessoas estão pensando o mundo, não necessariamente essas coisas são diferentes, porque elas são a ação no mundo.
Eu estou agindo no mundo, então eu no meu trabalho sou cristão e na rua, como evangélico, eu também sou cristão. Então, essas não são coisas... a minha ação política ela não está contraditória com a minha vida espiritual, porque eu sou uma pessoa que está em diferentes circuitos, né? Isso é uma coisa. Então, eu acho que não à toa a gente tem esse incômodo, né? Então, acho que quando o autor lá da Veja vai dar o título do texto dele de Essa Gente Incômoda, o que está incomodando é um pouco isso, assim, é um outro jeito de pensar política e ação no mundo. O problema é, o jeito como a gente pensa a democracia hoje é um jeito em que a gente defende que as pessoas têm o direito de apresentar a maneira delas pensarem o mundo, seja ela qual for. Então, também... só que é uma maneira que traz uma história de pensar política como separada da religião. Então, isso dá algumas faíscas, né? Então, eu penso que essa pessoa tem o direito de se apresentar no espaço público defendendo a batalha espiritual e defendendo que política não é diferente da vida, mas, ao mesmo tempo, eu faço isso dentro de um Estado que se pensa como um Estado em que a política está separada da religião e que eu chamo alguma coisa de religião. Então, é difícil localizar na vida, né, o que é religião para essas pessoas. Então, é uma categoria um pouco complicada. Então, isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho que tem a ver com o que você está perguntando é assim, se tem um projeto partidário, político, partidário, que não é identificado pelas pessoas que estão ali. Né, que aí, acho que pensando o que é política de outra maneira, né? Me parece que a marcha ela é sintomática de uma confluência de vários projetos, né? Não é de um projeto partidário apenas, e que às vezes são efetivos e às vezes não, como em qualquer outro espaço em que as pessoas que estão ligadas à política partidária atuam. Então, tem um vereador, por exemplo, que foi super importante na organização, que é o vereador Alexandre Esquerdo, que tem projetos de lei, enfim, ele viabilizou a marcha materialmente em vários sentidos, né, negociou financiamentos e tal, mas ele não necessariamente é a figura mais proeminente da marcha. Você vai ter pessoas que estão indo para lá assistir a Bruna Carla e ir para casa, porque a Bruna Carla diz algo a respeito da vida dessas pessoas. Então, me parece que é isso, existem projetos partidários como existem em outros espaços sociais também, mas existem, estão localizados, tem essas lideranças, como a gente vinha falando, estão conectadas com partidos e com a atuação no Estado, isso não é um problema para eles, mas esses projetos são diferentes entre si, então você tem diferentes maneiras de se pensar enquanto evangélico, que não, às vezes, inclusive, atritam, né, não concordam entre si, se disputam, e você tem pessoas que vão ter diferentes adesões a esses projetos. Até porque ir à marcha é parte de um circuito, de uma experiência de mundo que não passa só por aquele evento, né? Então, passa por eu ser membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, por exemplo, né? Então, passa por eu ser membro dessa igreja, conviver com pessoas dessa igreja, desse bairro, e aí nesse bairro esse vereador tem uma atuação. Então, tem diferentes caminhos. Me parece que o evento é um evento dentro de um circuito, e me parece que as pessoas fazem os usos que preferem desse evento. Então, as pessoas que estão lá não necessariamente são pessoas que concordam com o pacote inteiro. Às vezes ela vai lá porque ela gosta do Thales Roberto e ela vai ouvir aquele show, depois ela vai para casa. Ou ela vai concordar com alguns aspectos, ser impactada, pensar sobre algumas coisas que estão sendo ditas ali, e só depois de 2 anos é que ela vai ouvir de novo alguma coisa parecida com aquilo e aquilo, né? Então tem diferentes maneiras pelas quais as pessoas se apropriam do evento. Agora, o que é central, me parece, não é o projeto político partidário, mas é a noção de estar no espaço. E aí sim, me parece que tem uma relação muito direta de estar na marcha e levar isso em conta, no mínimo. De que estar na marcha é se apresentar ao Brasil enquanto evangélico. Então, isso é algo que é o evento, é como o evento se apresenta.
Então, estar na marcha é estar ciente de estar num evento que se apresenta como um evento dos evangélicos. E isso, politicamente, pensando a política, aí agora como categoria analítica, né? E não como o que as pessoas estão chamando de política, mas o que eu estou chamando de política, de maneira de pensar o poder, isso é muito vigoroso. Então, estar num evento e se apresentar enquanto evangélico, e saber disso, saber que estou num evento que se apresenta enquanto evangélico no Brasil, tem muito... é muito forte politicamente. Olá, Raquel. Eu gostaria de alguns esclarecimentos em relação à marcha. A marcha, você falou que não está se realizando mais no Rio de Janeiro. Se você sabe por quê. Segundo, a marcha veio antes ou depois da parada gay? Porque sempre me pareceu a marcha reivindicando coisas que a Prefeitura de São Paulo fazia, beneficiando a parada gay. Então, eu acabei vendo muito a Marcha para Jesus como algo que se contrapõe à parada gay. Então, não sei se ela veio primeiro ou veio depois por causa disso. E segundo, que a gente tem que levar em conta nessa Marcha para Jesus que existe um mercado gospel. Existem pessoas que se dizem evangélicas que consomem produtos evangélicos. Então, há um interesse muito grande do seu Haroldo Oliveira de estar na Marcha para Jesus, porque ele tem uma gravadora e uma rádio. Uhum. Existe o interesse do seu Silas Malafaia, porque tem uma editora evangélica, e de outros que estão lá, outros que fazem viagens a Israel, centenas de viagens para Israel, contando com o mercado gospel. Então, a minha dúvida é essa, né? A parada gay, a Marcha para Jesus veio para contrapor a parada gay e cresceu a partir daí em outros tópicos também, ou não tem nada a ver e é simplesmente isso, uma busca de atingir, de chegar a esse mercado que é grande, que consome. Eu vou começar pelo final, então, porque é o mais difícil. Eu acho que o que acontece com a ideia de mercado é muito parecido com o que acontece com a ideia de política, né? Porque a gente também construiu um pouco, né? Vai ter alguns autores que vão falar isso, a gente construiu a ideia de mercado como se ela fosse uma coisa separada da religião, né? E como se fosse espúrio combinar as duas coisas, né? Enfim, isso são só jeitos de olhar as coisas que são da vida das pessoas, como se elas fossem separadas. Então, certamente, tem um mercado gospel, mas não me parece que isso seja muito diferente da ideia do evento em si, assim, porque o evento está falando de se apresentar, né, ao espaço público, de ganhar espaços para Jesus, e um jeito de fazer isso é vender coisas que estão relacionadas ao jeito de olhar o mundo que passa por aí, pelo cristianismo, por Jesus e tal. Então, certamente tem uma questão de mercado, mas eu não acho que o mercado seja... As pessoas pensem o mercado como separado da vida espiritual, né? O sucesso financeiro, ele está relacionado a estar cumprindo o projeto de Deus para várias concepções aí que estão em jogo. Então, primeiro isso. Mas certamente, e são coisas que se retroalimentam, né? Então, se eu produzo um evento para ser visível e para ter sucesso mercadológico, eu também vou angariar mais recursos para que ele se torne cada vez mais visível. E a parada gay, né, a relação com a parada gay, ela é bem mais recente, porque a marcha, na verdade, ela é um evento internacional, né? Que inicia ali no Brasil, ela chega nos anos 90, mas ela tem uma história que passa pela Inglaterra, na verdade, e por uma maneira de se pensar, já nesse momento de políticas de identidades, né, de se pensar um jeito de se apresentar ao espaço público enquanto evangélico e de evangelizar, tem um viés um pouco missionário, digamos assim, né, na origem. E aí, aos poucos, no Brasil, a história dele tem a ver com a Renascer em Cristo, né? Mas ultrapassou a Renascer em Cristo. Então, ele inicia justamente num período de impeachment do Collor. Então, tinha uma ideia de estar na rua como uma forma importante de atuar no Brasil, né? E a marcha vai vir como um ato profético, em que a Renascer em Cristo vai apostar, né?
e ao longo dos anos 90, principalmente nos anos 2000, ela vai ganhar espaço entre outras denominações e vai passar a ser realizada em diversas cidades, né? E aí ela passa a ter uma discussão com a parada gay quando ela passa a ser, nesse processo, né, que os evangélicos vão sendo pensados enquanto incômodos, nossa, por que essas pessoas estão se apresentando à política, estão atuando na política, ela vai ser alvo de crítica por utilizar recursos públicos, né? E aí a discussão, né, e os paralelos com a parada gay, eles vão aparecer nessa discussão. Então, a parada gay e a vinda do Papa, por exemplo, foram eventos, que teve também financiamento público, foram eventos levantados por algumas dessas lideranças como elementos que demonstravam que não era uma novidade financiar eventos religiosos com dinheiro público, né? O que eu acho que talvez tenha uma nuance aí que seja importante pensar é que a gente não está falando só de um evento religioso, né? A gente está falando de um evento com determinadas pautas. É isso, né? Que é a dificuldade da gente. As categorias com as quais a gente pensa Estado, financiamento e pensa a ideia de religião, elas não cabem aqui. Então, a gente também está falando de um projeto político específico, né? Embora ele seja... Oi, gente, tem mais alguma pergunta? Depois eu vou fechar aqui na Cristina. Tem uma na internet? Tá, então eu vou passar para a Cristina e depois passo para o Leonardo aqui para falar a da internet, tá? E aí eu vou finalizar. Eu lembrei de uma coisa que eu tenho visto na rua, não sei se você vai saber responder, se tem a ver com o tema, se tem a ver com os evangélicos, porque eles não assinam, que é o tal do Jesus voltará em 2070. A Constituição. Maçons, leia a Bíblia. Eles não assinam, eles não dizem que eles são. Eu queria saber se você sabe. Não, isso aí é porque é uma coisa do Rio, né? Eu também localizei isso. Em São Paulo eu não vi isso, não, assim. Mas você tem algumas pesquisas sendo feitas sobre grupos específicos que geram essas imagens, né, porque isso é uma imagem muito forte, né? Então, sei lá, Bíblia sim, Constituição não, eu acho que é o stencil que eu li, né? São... Isso é uma coisa importante de dizer, assim, a disputa pela categoria evangélicos também, né, quem é evangélico, enfim, se esses são grupos evangélicos, isso aí vai longe. Mas o que me parece que talvez seja uma contribuição que seja legal de acompanhar sobre a produção dessas imagens fortes, né? Então, essas imagens fortes de intolerância e tal, é o trabalho da Cristina Vital, que é uma autora que ela tem alguns investimentos na frente, sobre a frente parlamentar, né? Estudou isso em alguns projetos de pesquisa, mas ela tem um trabalho específico sobre a ideia que depois se tornou corrente aí de traficante evangélico, né? O trabalho dela não é sobre isso, é sobre a maneira como Cristina Vital, da Cunha. Professora da Federal Fluminense aqui no Rio, né? E, enfim, isso não era um problema de pesquisa como é hoje, né? Essa categoria, hoje traficantes evangélicos, não estava dada, assim, mas ela tem um trabalho muito precioso sobre a atuação evangélica na comunidade, em algumas comunidades ali em Acari, e ela vai trazer, eu acho, alguns elementos que são de como as pessoas vivem de diversas maneiras os seus vínculos com as tradições religiosas, né? E como que vão se apropriar de maneiras diferentes, inclusive de ideias como essa, de batalha espiritual, né? Elas vão se apropriando e aquilo vai fazendo sentido de acordo com a situação, né? Então, acho que pode ser uma contribuição legal. Finalizando aqui as perguntas, tanto presenciais quanto virtuais, uma delas eu acho que a Raquel já respondeu, que o Marlon Fernandes pergunta sobre a relação da intolerância religiosa, eu acho que já foi.
E o Enoch Christian diz que vai obter mais informações sobre sua pesquisa, que é um tratamento do tema muito interessante, mas que ele queria saber um pouquinho mais sobre a presença dos evangélicos na política, em nível institucional de Estado, como uma questão de representatividade, não necessariamente de todos os evangélicos. E se isso acontece dentro dos limites de um Estado democrático de direito, que é algo que deve ser esperado. Essa é a pergunta, assim, porque a gente está falando de... E eu acho que é a pergunta e a contribuição que a atuação evangélica dá para a gente pensar o que é democracia, assim. Inclusive, quando a gente não concorda com os parâmetros que a Frente Parlamentar Evangélica, por exemplo, está colocando. Então, mesmo para quem lê a Frente Parlamentar como uma frente conservadora, né? Enfim, acho que hoje já é uma maneira até de se apresentar deles como né? Só que com uma ideia específica do que é conservadorismo. Mas é uma contribuição, porque é isso, essa atuação faz a gente pensar o que a gente está chamando de democracia. Porque toda argumentação de atuação política é dentro do escopo do que a gente construiu como um Estado da diversidade. Então, o argumento da existência de uma frente parlamentar evangélica, ele é um argumento que é paralelo com o argumento de uma atuação de um parlamentar LGBT, por exemplo, né? Então, é isso, tem um direito ou sei lá, dos povos de terreiro, né? Então, é assim, temos direito a estar no espaço público, decidir coisas sobre o Brasil, e temos um jeito de pensar o Brasil do qual não queremos abrir mão. E temos esse direito de não abrir mão e precisamos nos apresentar enquanto que somos. Então, isso é um dilema, porque quando essas pessoas se apresentam enquanto o que são, e o que são envolve transformar o outro, envolve discordar da possibilidade do outro se expressar enquanto o que é, isso gera faíscas, porque ao mesmo tempo, uma das discussões mais interessantes sobre isso tem a ver com o PL 122, né? Foi um momento de muito debate, né? Porque era um Plano Nacional de Direitos Humanos que propunha a criminalização da homofobia, né? E dos discursos de homofobia, então tornar crime um discurso de homofobia. E parte das discussões, ela tinha, né, e aí a bancada evangélica tomou como um ponto importante defender a ideia de liberdade de expressão e de liberdade religiosa, porque eles passaram a associar um risco, né, essa criminalização da homofobia como um risco ao proselitismo e a defender os pontos de vista deles de que a homossexualidade estaria ligada ao diabo. E essa é uma discussão espinhosa, ela não é simples. Né? Dentro do que se espera como o Enoch, né? do que se espera como Estado de Direito, isso é uma discussão espinhosa, porque você está falando de quem tem o direito de localizar o que é uma violência de discurso e que visões de mundo cabem no mundo da diversidade. Então, assim, se trata de... Porque aí você tem dilema entre duas ideias que envolvem transformar o outro em algo que ele ainda não é, né? Então, uma ideia de que o evangélico ideal que vai para o espaço público é o evangélico... alguém falou ali, progressista, né? Então, é o evangélico que acha que todas as pessoas podem ter todas as práticas que tiverem e ok, e incomoda e desajusta quando você tem alguém que fala assim, não, outra prática, outro jeito de estar no mundo, implica no plano do diabo ter sucesso, e o plano do diabo ter sucesso implica no país ir mal. Então, é espinhoso isso, né? Significa querer transformar esse evangélico num outro tipo de evangélico que ele não é. Estou eu aqui usando evangélico como se fosse... Viu? Mas, enfim, significa transformar essas pessoas que estão se apresentando com uma determinada visão de mundo em uma coisa que elas não são. Ao mesmo tempo que essa visão de mundo significa transformar, né? Significa esperar, a partir do espaço público também, transformar o outro no espelho, né? Transformar no que ele é. Então, mudar... as possibilidades de atuação
sexual, porque isso compromete o Brasil. É o plano do diabo, né? Então, é a discussão da vez. Eu não acho que ela tenha uma resposta, mas eu acho que ela é justamente a pergunta mais produtiva para a gente fazer, assim. Como que a gente garante, como que a gente pensa democracia e diversidade? É isso? É o direito das pessoas se apresentarem como o que são? É isso que a gente entende como democracia? Ou tem parâmetros específicos que a gente... E aí, se tem parâmetros específicos, eles têm uma história de ter construído a ideia de Estado como uma ideia separada da religião, que fique claro que isso tem implicações. Isso tem implicações de impossibilitar a atuação de gente que pensa diferente, assim. Dizendo que a gente está fazendo isso porque a gente quer incluir as pessoas que pensam diferente, o que é fato. Só que é espinhoso, assim. O que eu acho assim, que talvez tenha que estar em conta nisso é só que, se a gente também leva em conta a história, alguns grupos tiveram, historicamente, experiências de violência, de dificuldade de recurso de acesso ao Estado, que são diferentes do caso dos evangélicos, né? E aí eu acho que talvez avançar nessa pergunta tenha a ver com isso, né? Não dá para a gente igualar talvez o nó esteja um pouco isso, né? Quando a gente fala em diversidade, igualar essas diferenças em termos de poder é que talvez esteja dando um viés aí um pouco difícil, né? Porque é bem diferente falar da perseguição, fato que várias lideranças evangélicas tiveram por ser minoria num país católico, de falar de cultos africanos que eram um crime. Então, né, e que tinham a ver com a discussão da escravidão, né? Então, eu acho que passar por aí a discussão talvez seja produtivo, né? Mas é isso. Agradeço a Raquel, em nome do Arquivo Nacional, e a gente finaliza por aqui. Muito obrigada.